Boa tarde. Estou gravando esse vídeo para tentar ajudar vocês a entender melhor o assunto de genética não mendeliana, né? Foi relacionado ao último questionário que eu enviei, tá bom? Até o momento, nós trabalhamos na genética mendeliana básica dominância e recessividade. O alelo dominante azão domina o azinho, né? E eles se combinam para formar os possíveis genótipos. Azão, dominante, homozigoto dominante, azinho, homozigoto recessivo e azão, heterozigoto. Esses alelos podem estar presentes tanto em cromossomos autossômicos quanto nos cromossomos sexuais. Então, a gente tem azinho e azão, como nós já vimos. E no caso dos cromossomos sexuais, as mulheres, que são XX, podem ter azinho ou azinho. Já os homens, como tem apenas um cromossomo X, eles podem ser X azão, Y, X azinho, Y, trazendo um novo conceito, que foi o conceito de hemizigoto, tá? Bom, até agora, então, nós vimos que o alelo azão domina completamente o alelo azinho. Então, nós vimos até agora a dominância completa. Agora vamos passar a ver as exceções a essa dominância completa. Então, primeiro exemplo, ausências de dominância. Nós temos dois alelos que não existe quem é o dominante entre eles, quem é o recessivo, tá? Os dois estão aí em pé de igualdade, por exemplo, V e o B. O exemplo mais comum que a gente tem é da flor maravilha, Mirabilis japa, que tem flores brancas e vermelhas, quando em homozigose. Então, a presença do alelo V é responsável pela produção do pigmento vermelho, a presença do alelo B é responsável pela ausência de pigmento, por isso a flor é branca. Quando há o cruzamento entre essas duas flores, aparece um terceiro genótipo, VB, e o terceiro fenótipo, né? Que é o fenótipo rosa. Ou seja, então aqui o V não domina sobre o B, nem o B domina sobre o V, certo? Os dois têm a mesma igualdade de dominância, ou seja, ausência de dominância, bom, entre eles. No caso da codominância, nós temos alelos que ambos são dominantes sobre um terceiro. Então, por exemplo, IA igual IB, e os dois dominam sobre Izinho, que é recessivo. Esse é o exemplo do sistema sanguíneo ABO, em que nós temos a combinação desses alelos, né, para formar os 4 tipos sanguíneos. Então, nós podemos ter quais são as possibilidades de combinação dos alelos: IA e A, IB e B, aqui homozigotos, IA e B, heterozigoto, IA izinho, heterozigoto, IB izinho, heterozigoto, e izinho, homozigoto recessivo. Então, como que isso funciona bioquimicamente falando? Nossas hemácias, que são aquelas células sanguíneas que transportam o oxigênio, essas proteínas, elas são produzidas a partir do alelo presente no seu genótipo. Ou seja, se o indivíduo tem o alelo IA, ele produz a proteína A na superfície da hemácia. Então, ele é do grupo A. Se o indivíduo tem alelo IB, ele produz proteína do tipo B, logo ele é do grupo B. Mas, trazendo um pouquinho, até porque a gente está vivendo agora, antígeno, anticorpo, né? Fazendo um paralelo aí com o coronavírus. O coronavírus é um antígeno. Quando nós entramos em contato com ele, nosso corpo vai produzir anticorpos, que são proteínas, para destruí-lo, certo? Agora vamos voltar aqui um pouquinho para o sistema BO. Se eu estou falando para vocês que o indivíduo do grupo A tem antígeno ou proteína tipo A, significa então que ele vai produzir anticorpos anti-B, certo?
Ele não vai produzir anticorpos anti-A, senão ele vai destruir as suas próprias hemácias. O indivíduo do grupo B, ele produz proteínas do tipo B e anticorpos anti-A. Seguindo essa linha de raciocínio, se nós tivermos indivíduos com os dois alelos IA e B, ele vai produzir, então, tanto proteínas do tipo A quanto do tipo B nas suas hemácias, tipo sanguíneo AB, e não vai produzir nenhum anticorpo. Se ele produzir anticorpos anti-A ou anti-B, ele vai destruir as suas próprias hemácias. Já o indivíduo do grupo O, ele tem os alelos Izinho, ou seja, ele é recessivo, logo ele não produz nenhum antígeno. Então, ele vai produzir tanto o anti-A quanto o anti-B, os anticorpos, certo? Vamos ver como que isso se aplica lá aos heredogramas familiares. Vamos pegar aqui um homem do tipo sanguíneo A, se casou com uma mulher do tipo sanguíneo O. Os dois são homozigotos. IA, pai, Izinho, A, mãe. Qual o genótipo dos filhos? A prole vai ser tipo A, IA, Izinho. E ter um filho com o tipo sanguíneo O, porque ele é homozigoto recessivo. Izinho. Então quer dizer que um casal que os dois são tipos sanguíneos A pode ter um filho O? Sim, desde que os pais sejam heterozigotos. Lembra? Pais iguais com filho diferente, o filho é homozigoto recessivo e os pais são heterozigotos. Aqui não foge a regra, certo? Bom, já que a gente está falando de sistema ABO, a gente não pode deixar de falar também do sistema sanguíneo RH. Quem sabe o seu tipo sanguíneo normalmente fala, eu sou O positivo. De onde é que vem esse positivo? Vem do sistema RH. Aqui um parêntese, o sistema RH é um sistema de dominância completa, em que nós temos o alelo Dzão dominando completamente o alelo recessivo Dzinho. A bioquímica é a mesma. Então, pessoas do grupo RH positivo são aquelas pessoas que possuem em suas hemácias o antígeno RH. Esse antígeno ele é produzido a partir da genótipo Dzão. Então, a pessoa ou é homozigoto dominante ou heterozigoto, ela é do grupo RH. Se ela tem o antígeno RH, ela não tem anticorpos, certo? Porque senão ela destruiria as suas próprias hemácias. Já uma pessoa RH negativo, significa então que ela não tem antígeno RH. O seu genótipo é Dzinho. Se ela não tem antígeno RH, ela tem anticorpos anti-RH, tá bom? Então, por exemplo, os parentais são homozigotos. Uma mãe homozigota recessiva casou com o pai homozigoto dominante. A mãe é RH negativo, o pai é RH positivo. Qual o genótipo da prole? 100% de filhos heterozigotos, sendo que todos eles serão RH positivo. Agora, uma mãe RH negativa casando com o pai RH positivo e esse pai sendo heterozigoto, 50% de chance de terem filhos RH negativo, 50% de chance de terem filhos RH positivo. Qual que é o problema nisso? Existe uma situação chamada de eritroblastose fetal, antigamente denominada doença hemolítica do recém-nascido, em que o homem RH positivo, ao casar com uma mulher RH negativa, e o filho, sendo RH positivo, não tem problema nenhum esse primeiro filho, tá? A mulher é RH negativa, ela produz os anticorpos anti-RH, quando ela é sensibilizada pelo sangue do filho, tudo bem? Então aqui vocês veem, ela está gestante do primeiro filho, RH positiva, produz anticorpos anti-RH, até aí tudo bem. Qual que é o problema? Quando vem o segundo filho, RH positivo, essa mãe já tinha esses anticorpos RH, que ela foi sensibilizada na gestação anterior, e começa a destruir as hemácias do filho. Então, os anticorpos da mãe, anti-RH,
destrói o antígeno RH do filho, tá? E aí começa a ter desde anemia, né, até pode levar até a morte do feto, que todas as hemácias vão sendo destruídas, certo? É uma situação que hoje tem cura, desde que a mulher faça o pré-natal, ela saiba qual é o seu tipo sanguíneo. Ela toma uma injeção um pouco antes do parto, que vai inibir a produção desses anticorpos e a criança pode nascer sem problema nenhum, certo?